voltando. Então as mulheres podem agora se envolver nas lutas políticas, nas causas sociais, mais diretamente, porque elas já saíram, já tiveram um pouco de experiência com o mundo, já estão tendo experiência com o mundo, né? E segundo a Virginia, isso só ia melhorar. Mal sabia ela que viriam ainda os anos dourados, a década de 50, em que as mulheres voltaram para casa depois da Segunda Guerra Mundial, e a gente tem todos os dramas horrendos, né, que Betty Friedan vai escrever na Mística Feminina. Né, essas meninas que iam para a universidade só para arranjar marido e depois largavam, e muitas acabaram se tornando mulheres frustradas, porque não conseguiram dar prosseguimento seus estudos e a sua carreira. Né, tiveram logo filhos, etc. Então, mas voltando. Donde sua atenção das mulheres ser desviada do centro pessoal, que a absorvia de todo no passado, para o impessoal, tornando-se seus romances naturalmente mais críticos da sociedade e menos analíticos das vidas individuais. Então, é esse o turn, né? Essa reviravolta que acontece. Os romances das mulheres vão se tornando mais críticos da sociedade em geral, que elas estão podendo ver melhor, né? Agora já inseridas nela de maneira mais ativa, e menos analíticos das vidas individuais, né? Que é os dramas pessoais, ressentimento, etc. Pode-se esperar que o papel de mosca varejeira do Estado, até aqui uma prerrogativa dos machos, agora também passe a ser exercido por mulheres. Seus romances tratarão das mazelas sociais e das soluções para elas. Seus homens e mulheres não serão totalmente observados na relação emocional que mantenham uns com os outros, mas sim por se juntarem e entrarem em conflito, como grupos e classes e raças. Essa mudança tem sua importância. Então, agora que a mulher está observando tudo isso, os homens e as mulheres não vão ser observados só sob perspectiva psicológica, individual, emocional, suas emoções, etc. E as relações provocadas por esses conflitos de psiqueis, conflitos de emoções individuais. Mas sim enquanto grupos. Então, as mulheres vão se reconhecer enquanto uma classe, vai reconhecer as classes sociais e vai trabalhar com todos esses elementos em mente. E Virginia Woolf diz, isso tem sua importância, mas a outra mais interessante ainda para os que prefiram a borboleta, a mosca, ou seja, o artista ao provocador reformista. Então já está botando as asinhas de borboleta dela de fora, então ela acha isso ruim, né, que a literatura se torne apenas um campo de batalha de discursos políticos, de ideológicos e questões sociais, etc e tal. Ela está chamando isso de mosca, né? Ela chama lá de cima de mosca varejeira, papel de mosca varejeira do Estado. Que seria o provocador reformista, o autor que está sempre preocupado com as questões, com a reforma, revolução, etc. E não com a arte, que seria o borboleta, né? Borboleta. A maior impessoalidade da vida das mulheres estimulará o espírito poético. E é em poesia que a ficção das mulheres permanece mais fraca, diz ela. Elas serão levadas, por isso, a se absorver menos nos fatos e a não mais se contentarem em registrar com espantosa acuidade os mínimos detalhes que caiam sob sua observação. Então, tudo isso ela está dizendo que as mulheres faziam, né? Romance realista, né? Principalmente George Eliot, recomendo que vocês leiam, maravilhosa. Para além das relações pessoais e políticas, as mulheres se voltarão para as questões mais amplas que o poeta tenta resolver, as do nosso destino e do sentido da vida. É interessante ela insinuar aqui, né, sugerir que as autoras não estão se preocupando tanto assim com essas questões do destino e do sentido da vida, né? Eu não sei se eu concordo com isso, na verdade, aliás, eu não concordo com isso, mas enfim. Então ela tá botando, vejam como ela tá botando uma ordem de construção do artista, né, geracional, enfim, não o artista sozinho, mas enfim, as gerações de artistas, o que elas precisam para dar o seu próximo passo, né? Então, primeiro o artista fala, seria mais faria mais observações psicológicas, escreveria mais sobre a psicologia humana, que a isso as mulheres tinham acesso, né? Então, sobre si mesma, principalmente, partindo de si mesma, que segundo a Virginia seria o mais rudimentar de todos.
Depois ele começaria, já que as mulheres estão saindo do mercado de trabalho, tendo mais experiência e tal, elas começariam a perceber diferenças, classes sociais, grupos, relações entre classes e não só relações entre pessoas. Então há uma ampliação que ela diz que é importante, né? Então a perspectiva mais o quê? Sociológica, histórica, política, né? Passando de uma psicologia para uma sociologia, política, etc. Mas o terceiro degrau seria o que ela considera ainda mais importante, que é o filosófico, né? Então você só vai ser capaz de filosofar e pensar no destino e no sentido da vida, né? Esses conceitos muito abstratos, depois que você já tem uma percepção bastante consistente da sociedade em que você vive, dos dramas políticos, econômicos, sociais e tal, que acontecem ali ao seu redor. E aí, só quando a mulher tiver essa percepção filosófica de mundo, já pudesse colocar ali em cima o filósofo, né, que é a imagem clássica, lá olhando de cima da montanha, né, para ter um distanciamento objetivo e ao mesmo tempo uma visão do todo, né? Então, só quando ela chegar as autoras chegarem nesse ponto é que elas vão investir mais em poesia, porque a poesia está ligada, totalmente ligada, casada com a filosofia, né? A poesia, no sentido clássico, que a Virginia Woolf defende, ela é essa busca do belo e do verdadeiro, e a filosofia também busca o verdadeiro, a verdade, né? Então, a busca da poesia, ela acaba se encontrando, né, se mergulhando no campo da filosofia também. E é o campo mais elevado do pensamento humano, né? O filósofo é aquele que pensa a vida, as questões mais complexas da vida, né? Tradicionalmente é isso, né? O pré-conceito, o pré-julgamento que a gente tem é esse. E o poeta também. Poetas e filósofos, se vocês observarem, a partir de agora, eles estão sempre casadinhos. Todas as grandes statements, afirmações sobre as áreas do saber e do conhecimento humano casam poetas e filósofos que estão preocupados com o que é mais elevado e mais complexo do ser humano, da vida humana. Então, aí sim, depois de todo esse processo, vejam como é um processo difícil, né? Para a Virginia Woolf, as mulheres ainda estão no segundo degrau, né? Estão ali subindo no segundo degrau, tentando se equilibrar no degrau sociológico, político, etc. e tal, para depois, se possível, ela imagina, ela deseja, ela projeta que elas consigam ir para o terceiro degrau, que é o degrau da filosofia e da poesia, né? É claro que a base da atitude poética se assenta em grande parte em coisas materiais. Como eu disse, a Virginia parte sempre do material. A observação impessoal e desapaixonada depende de haver tempo livre, de algum dinheiro e das oportunidades surgidas pela combinação desses dois fatores. Então, para ela, o ideal é uma observação impessoal e desapaixonada, mais objetiva possível. E para conseguir isso, a pessoa tem que ter tempo livre, como eu tinha falado, dinheiro, então ela não tem que estar preocupada o tempo todo em ganhar vida, em subsistir, e oportunidades que as duas coisas proporcionam, o tempo e o dinheiro, né? Então, por isso as mulheres precisam trabalhar para elas terem dinheiro, né? Agora o tempo aí já fica um pouco difícil, né? Então, é uma perspectiva de arte elitista, a gente vai ver também essa crítica, a perspectiva da Virginia Woolf, do que é essencial para a mulher artista, na Alice Walker, né? Mais tarde a gente vai ver. Então, mas é isso que ela pensa, é assim que ela pensa. Então, só um instantinho, já volto.